Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Whey, o podcast da Whey Suplementos, a rede de suplementos que mais cresce no Brasil. Nosso propósito é inspirar conquistas e transformar desejos em realidade. Hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial, uma Nutri, alguém que tem muito para compartilhar conosco sobre sua trajetória. Então eu quero que vocês percebam aí, recebam com muito carinho a Paula Leal, nutricionista. Paula, seja muito bem-vinda. Que bom que você aceitou o nosso convite. É muito importante para nós ter pessoas aqui sentadas nessa mesa, nesse podcast, né? Pessoas que são amantes da nutrição e que têm muito para nos ensinar. Queria que você se apresentasse um pouco para o pessoal, falasse um pouco sobre quem é a Paula, o que que você faz hoje, como que é a sua atuação como nutricionista e mais uma vez seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Stephanie. Obrigada por ter aberto esse espaço ao Whey. Não só pelo podcast, né, mas pelos eventos que vocês sempre promovem, são super interessantes. Nós nutricionistas nos sentimos muito valorizados em ter esses eventos também. Bom, agora falando um pouco sobre mim, né? Eu sou nutricionista clínica e hospitalar, trabalho no Cáfaro, não sei se você conhece, lá Nunca em ouvi Itaboraí, falar. um pouquinho longe. Então, aproveitar para dar um abraço para a galera do Cáfaro. E como nutricionista clínica, eu atendo emagrecimento feminino. Legal, legal. E, vou falar uma curiosidade aqui, eu nem sei se ela lembra disso, gente, mas eu conheço a Paula há É. muitos anos mesmo. Teve uma vez que eu fiz um rodízio de pizza na igreja e ela Isso estava você lá, e aham. ela estava lá. E eu lembro que naquela época ela não tinha nada muito a ver com a nutrição, não. Hã, Então eu queria que você contasse um pouco da sua história e como você chegou na sim. nutrição, que foi uma novidade para mim. Então Uhum. acredito aí que é uma curiosidade que vai ser legal para o pessoal Sim. conhecer. Gente, eu não sabia que você lembrava disso. Antes eu estava sentada aqui, eu lembrei também, lembrei dessa história. E depois, quando eu te encontrei em um dos eventos da Whey, falei: "Nossa, quantos anos", né, e você Muitos. já lembrava meu nome, você me chamou Sim. Paula, eu achei muito legal. Bom, como eu entrei na nutrição, né, até meus familiares, pessoas muito próximas se espantam, né. "Nossa, aquela menina que não comia nada saudável virou nutricionista, como Uau. assim?". Pra você ver como tem chance de mudar, né, de realmente se tornar uma pessoa saudável. Minha história é muito antiga com a nutrição. Eu fui uma criança que teve sobrepeso, cheguei ali a um momento de obesidade também. Minha mãe tentou me ajudar na época de certa forma, só que do jeito dela, né, mandando fazer atividade física. Eu lembro que eu fiz natação, até hoje eu amo nadar. Legal. Balé, outras atividades também. Só que minha alimentação era bem precária, assim, não gostava de me alimentar bem. Tudo que era saudável eu falava que não gostava sem nem querer provar. Aham. E aí os anos foram passando, só que eu cheguei à adolescência, que é aquele momento mais crítico, né? Nós nutricionistas precisamos até ter um certo cuidado ao tratar adolescente, porque tem mais chance de desenvolver esses transtornos e tudo mais. Então, foi aquele momento que eu comecei a me incomodar mesmo com o corpo. E aí, nessa época, surgiu um programa de TV, o Bem-Estar, não sei se você lembra desse Lembro, programa, lembro. e falava muito sobre hábitos saudáveis, alimentação. E aí eu comecei a acompanhar, e assim, até estranho, né, uma adolescente vendo esse programa e tudo mais, mas eu gostava, eu criei gosto mesmo pelo programa, pelos temas, né, de saúde, falava de doenças crônicas, como que a alimentação podia mudar. E aí eu comecei realmente já os hábitos, né, melhorar ali, me alimentar melhor, fazer atividade física, só que minha relação ainda era um pouco complicada, né, em relação à alimentação, né, não era uma relação Sim. tão boa. Aham. E aí, passaram os anos, eu entrei numa escola de alimentos, o Nata, lá em São Gonçalo. Conheço. Me formei em panificação e confeitaria. Nesse momento, eu conheci uma nutricionista. Foi a primeira vez que eu tive contato mesmo com essa profissão. E Legal. aí, só que ela era da área de controle de qualidade. E aí foi quando eu me apaixonei por esse ramo. Eu falava que ia trabalhar embarcada, algo assim, nada a ver com Uau. nutrição clínica. Cheguei a ser monitora da parte de controle de qualidade da escola. E é Legal. uma área que eu guardo assim com muito carinho também. E aí, passei para a UERJ, né, me formei pela UERJ, e lá quando eu entrei no estágio de nutrição clínica, na verdade quando eu estudei também essa área, eu me apaixonei, foi assim, amor à primeira vista, falei: "Não, é isso que eu quero", né, e principalmente a área hospitalar. Eu cheguei a estagiar no Salgado Filho, no UPA, então tive uma experiência, assim, bem profunda mesmo ali, mais de um ano, atuando nessa área, e vendo como a nutrição pode ser transformadora, né, como o hospital também pode ser um ambiente de educação nutricional. E aí foi nesse momento, né, que eu tive a real conexão ali com a nutrição e saí do rodízio de pizza, né, para evento da Whey. Muito legal, muito legal. A gente sabe que a vida é feita de etapas, né. E Sim. é interessante porque
ouvir histórias como a sua, né, de alguém que já tinha uma conexão ali, mas não era nada de tipo: "Nossa, eu acho que Sim. é isso que eu quero seguir", e aí o tempo vai passando, a mentalidade vai mudando, as coisas vão acontecendo, né, em algum momento aquilo que está dentro do nosso coração mesmo, né, aquilo que é nosso É propósito verdade. aflora, não tem como ser Sim. diferente. E eu fiquei, assim, espantada na época, né, não pelo rodízio de pizza em si, mas porque eu lembro que você chegou a fazer algumas coisas em relação à confeitaria também, não Sim, chegou? sim. Meu problema não foi o rodízio não, porque rodízio, gente, tem um monte de nutri que vai e a gente vai É, quantas faz vezes parte. chamarem, não tem jeito. Mas eu lembro de você trabalhar com alguma coisa relacionada à Foi. confeitaria. E aí Sim. eu olhei e falei: "Beleza, é uma pessoa apaixonada pela Aham. confeitaria, pelo alimento", e aí tá explicado, de repente, por conta do nata, né, eu não sei se Sim, você fez o nata foi. antes ou depois, e aí a nutrição veio, então, conforme você foi tendo esse contato com pessoas que eram da área e se apaixonou cada dia mais, né? E você Exatamente. ficou trabalhando nessa questão de confeitaria, né, não sei se você chegou a trabalhar mesmo com isso, algum tempo ou foi muito breve? Trabalhei um bom tempo, até no primeiro ano de formada eu ainda estava ali conciliando, só que falei: "Não, vou ter que escolher um lado, não tá dando". Então foi uma base, assim, muito importante para mim também, até para os custos da faculdade. Sim, Então, assim, e eu sou apaixonada, é um hobby, né, virou agora um hobby. Quando tem uma festa, familiar, algo do tipo, sim, eu faço, né, que com muito prazer, legal. porque é algo que me relaxa, né. Sim, Então eu gosto bastante, mas, precisei agora, né, deixar um pouquinho de lado e para se atuar mais na dedicar. área clínica, me dedicar na Muito clínica. legal, muito legal. E aí você migrou aí para a área clínica, você saiu da faculdade, fez os estágios e quando você saiu da faculdade, você já iniciou direto na área clínica? Como que foi essa sua transição recém-formado? Porque eu sei que tem muitos recém-formados que assistem a gente e até mesmo estudantes, né, que é a Sim. nosso público numa grande maioria. E como que foi para você essa transição, né? A faculdade terminando, você começando a sonhar aí com sua trajetória. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Sim, é um momento de muita expectativa, né, quando a pessoa acaba de se formar, mas eu me preparei antes. Eu acho que essa é a maior dica que eu posso dar, né, agora como profissional. É você participar de congresso, palestras, todos os eventos possíveis. Então, eu era uma pessoa muito engajada nisso, participei de mentoria, então me preparei antes, um ano antes foi quando eu dei aquele intensivão mesmo Legal. para já sair pronta. Então, no primeiro mês, eu só peguei ali meu CRN e fui atender. Já abri a agenda antes, né? Eu deixei um link lá, falei, ó, a partir de tal data eu vou poder atender. E aí as pessoas já deixaram, o interesse e Que eu só entrei em legal, contato e já tinha paciente. Então, eu me preparei assim antes mesmo. legal. E hoje você atende presencial ou só online? Como que funciona a sua agenda? Então, eu atendo nos 2 modos, né, presencial aqui em Caraí, lá em Vila Isabel também, Espaço Novo, e online. Online já até na Espanha tô atendendo. Uau! Você já atende há quanto tempo? Já há 3 anos, vai 3 fazer 4 agora no anos. início do Que ano. legal. Então você está formada há 3 anos, Sim. quase É, 4, quase né? 4. Que legal. Então é um case de super sucesso, que de repente não seja uma influencer aí da nutrição que chegou no seu Instagram pelo algoritmo, mas está aqui um relato de uma pessoa real que fez a faculdade, traçou os seus objetivos, começou a se preparar um ano antes de se formar e, como ela disse, né, estar junto com pessoas que vivem isso, estar conectado com pessoas que vivem e vão viver isso, é uma grande estratégia para você que sonha em já sair da faculdade tendo seus pacientes, como ela mesmo disse, olha que legal, ela abriu a agenda antes mesmo de ser formada, deixou uma lista de espera lá, ó, eu ainda não posso, mas em breve poderei, né? E aí depois que você se formou, pegou o CRN, como que foi sua chamada para essa galera aí da lista, né, que você fez de espera pela sua consulta? Sim. No início eu não tinha um nicho definido, né, hoje eu atendo emagrecimento feminino, eu deixo isso bem Uau! claro, mas era mais para nutrição clínica, e aí, né, falei: "Ah, tem dia de tudo", então tinha essa lista, eu entrei em contato pelo WhatsApp mesmo e fui buscando ativamente as pessoas, depois postando, né, me fazendo presente nas redes sociais, isso eu Legal. acho super importante, né, é começar com o que tem, muita gente se trava nesse momento de achar que não tá perfeito, que não sabe editar tão bem, faz com o que tem, e aí, né, aos Vai poucos você vai melhorando. melhorando. E aí você disse algo muito importante, hoje você seu foco é emagrecimento feminino. Como que você chegou a essa conclusão de que você queria trabalhar com esse nicho? Sim. Eu gosto de trabalhar com o que realmente me motiva e com o que eu me identifico muito.
né, em tudo que eu escolho, eu gosto de realmente sentir, né, esse brilho nos olhos. E aí, conforme eu fui atendendo, vi quantas questões tinham, né, só nesse universo feminino, né. Mulheres têm questões hormonais, várias questões que a gente precisa trabalhar. Eu falei: "Não, preciso focar nelas para que eu consiga ajudar e também tornar algo mais leve", porque eu vejo muita pressão até estética, enfim. A internet hoje em dia pode ser boa, mas também pode ter muita informação que não é tão legal assim, então acho que, nós como nutricionistas podemos trabalhar muito nessa parte. Então foi quando eu realmente escolhi e decidi que era isso. Legal. E hoje você atua só nessa área de emagrecimento feminino? Isso. Perfeito. E você disse, né, que atende online também. Você sente alguma diferença nas culturas dos diversos locais que você atende para a habituação, né, mesmo da adesão aí na nutrição ou do plano nutricional? Como que é essa sua percepção, né? Vamos aproveitar que você é uma nutri internacional. Tá Conta um pouquinho chique. pra gente de como que é. Se existe, né, ou não, porque eu acredito que seja uma curiosidade de muita gente. Ai, cara, eu vou atender pessoas dos Estados Unidos, como que eu faço isso? Como que essas pessoas chegaram a você? Você pode compartilhar um pouquinho com a gente sobre Sim, isso? sim. Então, geralmente através de indicação, né, indicação é o melhor meio de você conseguir pacientes, né, então ter sempre, essa rede ali, um feedback, né, um retorno de outras pessoas, fazer um bom trabalho para que te indiquem, né, isso é Sim. muito interessante. E sim, tem diferença em horário, então a gente precisa saber que isso pode impactar também os hábitos alimentares, questão de temperatura. Aqui, por exemplo, estava calor nos últimos dias, e aí eu fiz uma consulta online e falou que lá estava super frio, um inverno rigoroso. Nossa. Então, isso impacta no que eu vou colocar no plano, né? Alimentações mais quentinhas, número de refeições. Eu sinto que, por vezes, né, dependendo do local, acaba sendo uma quantidade menor de refeições no dia. Aqui eu já vejo que as pessoas costumam fazer 4, 5 ao dia, Aham. lá às vezes é 3, ajustar, mas dá Caramba, tudo que certo. legal. É, sempre dá, né? O importante é aprender, conhecer e de Sim. fato explorar tudo isso, né? Hoje, quando você fala do emagrecimento feminino, o que que você considera importante como nutricionista avaliar e perceber aí em toda a sua conduta nutricional, toda a sua jornada com esse paciente? Então, sobrepeso, obesidade é multifatorial, né? Muita gente está focada ali só em déficit calórico. Ah, vou ingerir menos calorias do que eu gasto. Só que não é só isso, né? Mulheres têm questões hormonais, hoje eu não vou entrar nesse tema, mas tem a própria menopausa, perimenopausa, que mexe muito, né, com o corpo, com as questões, com a mentalidade, enfim, com muitas questões da mulher. Tem o intestino, que a gente precisa verificar se tá bom ou não, se tá adequado ou não à função intestinal, ingestão de água, atividade física. Muita gente se prende só à academia, não gosta e não faz. Então eu sempre falo: "Gente, pula corda, anda de bicicleta, faz uma dança", e aí as pessoas até se espantam: "Nossa, como eu não pensei nisso antes". Aham. Então tem também a questão da atividade física e tem o sono, que é o que eu vou falar aqui hoje, que eu percebo que muitas pacientes param para pensar apenas quando chegam no consultório e eu pergunto: "Como tá a qualidade do seu sono?". Mas aí que tá, vamos lá. Então, já que você quer falar disso, vamos falar disso. O que que é a qualidade do sono? Porque, por exemplo, eu tenho um relógio hoje que mede meu sono. Uhum. Só que eu não durmo com ele, né, gente? Aí não tem como ele funcionar também. Mas esses dias eu dormi. E aí eu fui olhar. Ele disse que eu dormi 4 horas, mas eu tenho certeza que eu dormi mais, né? Então, é claro que são equipamentos e equipamentos, né? Uhum. Brincadeiras à parte. O que que é a qualidade do sono? Porque quando se fala isso, eu não sei o que as pessoas entendem, mas eu particularmente entendo com o tempo que eu durmo. E se for baseado no tempo que eu durmo, muita gente aí dorme bem, porque dorme bastante, né? Vamos colocar Sim. assim. O que que é de fato a qualidade do sono? Explica pra gente. Então, a Academia Americana, né, de Medicina do Sono indica pelo menos uma média de 7 horas de Ih, deu sono. ruim então. Só aí muita gente já tá fora. E também tem outro ponto que é: durmo 7 horas, mas acorda no meio da noite, então isso é um ponto também. Se você não acorda, não desperta algumas vezes, outras pessoas despertam sem perceber por alguma questão mesmo de apneia, enfim, outras questões, né, de distúrbios do sono. Então, não apresentar esses outros pontos significa que você tem uma boa qualidade de sono, né, você dormir de forma ali contínua, né, por esse período. Legal. E aí, você percebeu pelo relato, né, do seu paciente que ele não tem uma qualidade de sono adequada.
Qual é a estratégia? É cortar o carboidrato à noite, sim ou não? Pergunta que Não, não quer calar, o carboidrato à esse é noite é o vilão polêmico. ou não é? Não, na verdade são um conjunto de medidas, a gente fala muito como medidas da higiene do sono, né, são práticas que eu indico não só na questão da alimentação, mas de hábitos. Por exemplo, hoje em dia a gente está muito no meio das telas, celular, muitas luzes, tem gente que leva, já vi relatos, né, de levar o trabalho ainda para a cama, tá ali mexendo no celular, trabalhando até tarde, e assim, é uma orientação que eu dou, tenta deixar o seu quarto um ambiente para relaxar, para dormir. Tira essa coisa do trabalho, do estudo do quarto. Outro ponto, a pessoa está muito ansiosa, e aí não consegue dormir por conta disso. Então, um detalhe, pega um papel, anota o que que você tem para fazer no dia seguinte, o que que tá te deixando ansiosa, para tirar da sua mente esses pontos que estão te atrapalhando dormir. Outra questão, cafeína, consumo de, alimentos estimulantes, né, guaraná, refrigerante tipo cola, tudo que for deixar mais elétrica ali, evitar no período noturno, né, a cafeína, cada pessoa tem sua sensibilidade, então é difícil, estipular um tempo exato, né, que deveria evitar. Mas de forma geral, a gente fala até umas 6 horas antes, né, evitar ali no período noturno, esse tipo de alimento. Por outro lado, incluir alimentos saudáveis, né, que vão ser fontes de triptofano, de antioxidante, que ajuda no sono também. Pode incluir também chás, calmantes, eu amo trabalhar com chás, poucas pessoas têm esse hábito, você costuma tomar? Eu Gosto, gosto que bom. bastante. Confesso que não tenho Às tomado vezes muito não, mas e eu gosto. é bom, porque muita gente assim: "Nossa, eu nunca nem provei", e É, aí é algo bem legal, bem interessante de trabalhar, e é acessível também, né, chá de sim. maracujá, de camomila, erva doce, uma xícara ali, é para ser um momento mesmo de relaxar, da pessoa respirar. Então são um conjunto de hábitos que eu oriento, né, questão de, luz também, né, exposição à luz à noite, evitar, deixar as luzes mais apagadas. Então uma série de fatores e recomendações que eu faço para que a pessoa consiga de fato melhorar esse sono. Além disso, eu também trabalho com plus, que eu falo, né, que é a suplementação. Então, magnésio, triptofano, vitaminas do complexo B, isso geralmente eu entro como uma segunda opção. Primeiro eu tento, né, ali através da Sim, alimentação, do chá que é mais sim, ótimo. Você disse sobre o triptofano e mais alguma coisa que eu já esqueci, e o magnésio. magnésio, que vão gerar melatonina. Qual que é a relação de uma coisa com a outra? Então, o triptofano, ele é precursor ali, né, da serotonina, que também vai ajudar na questão do sono e da melatonina. Ah, E legal. aí vai ajudar nesse relaxamento. Então é bom, é interessante que a gente trabalhe com isso, porque se a pessoa não tem uma alimentação boa, com mais vai atrapalhar a qualidade do sono e relacionando com o emagrecimento vai aumentar cortisol, que já é o hormônio do estresse, vai impactar e alterar os hormônios que regulam a fome e a saciedade, né, que é leptina e a grelina. Então, vai ser algo que super vai impactar, porque vai aumentar a gordura abdominal, a pessoa vai estar com um maior descontrole ali, né, sentindo mais fome. Realmente Uhum. é algo que impacta muito até na adesão e fora o cansaço no dia seguinte, né, a pessoa não vai ter descansado bem e aí não vai ter disposição para realizar suas atividades, treinar, vai sentir que a dieta não funciona, vai sentir mais vontade de doce. Então, Sim. quando a gente trabalha esse ponto, a gente consegue ver melhores resultados também. Legal. Quando você introduz essa estratégia, né, da higiene do sono, você, né, prescreve, faz essas orientações, como que você percebe será a adaptação das pessoas? Elas têm facilidade, elas têm mais dificuldade? Porque a gente está falando de algo que, particularmente, eu entendo que a gente tem um controle, mas não tanto, né? Porque não é algo tipo, ah, vamos treinar. Ir ou não ir é uma decisão minha. Dormir bem ou não dormir bem não é uma decisão Uhum. minha, é fisiológico, né, é o corpo que você, usando as estratégias, vai ajudá-lo a gerar mais tempo de descanso. Como que você percebe que é esse caminhar das pessoas, né, em relação ao sono? Você acha que tem mais facilidade, mais dificuldade? Quais são as barreiras que as pessoas mais encontram? Sim. Eu percebo uma boa adesão, por incrível que Legal, pareça, eu costumo fazer um acompanhamento de 45 a 60 dias. Fazendo pelo menos alguma coisa do que eu orientei para o sono. legal. E aí só que, a melhora em si é aos poucos, né, é muito individual. Tem gente que já prefere: "Não, preciso realmente já entrar com suplementação para me ajudar". Tem pessoas: "Ah, nunca experimentei chá, vou incluir". Essa dica do papel, né, de anotar o que que tá deixando ansiosa.
Tem gente que fala: "Não, já fiz, funcionou". Então, assim, é muito individual também, mas de forma geral eu vejo que a adesão é grande, Que é porque são orientações que realmente, são acessíveis, né. E sim. geralmente quem tá ali, me procurando no consultório para emagrecimento já tentou de tudo. E aí, às vezes, esqueceu dessa parte ali do básico, né. Então, Uhum. quando eu alerto isso, elas realmente querem fazer. Então, É, e é o que assim você disse, né, são estratégias que não dependem financeiramente de nada, a não ser de um controle mais mental sim, mesmo. As suas consultas, né, você faz a anamnese antes, depois, durante, como que funciona a questão o paciente chegou para você, né, qual que é o caminho dele até o dia da consulta ou até o pós-consulta, como que funciona essa jornada do paciente com você? Então, meu contato começa antes, né, eu gosto de conhecer o paciente antes mesmo de atender, para saber se eu preciso preparar algum material específico, né, me aprofundar em algum tema. Então elas, né, recebem um formulário pré-consulta, o cadastro no aplicativo nutricional, e aí, lá na consulta, a gente detalha mais as informações que elas já preencheram, faço ali a anamnese, além da avaliação física, e outras orientações. E aí, posterior à consulta, eu continuo um acompanhamento, né, eu não vendo consulta avulsa, que é quando a pessoa só vai lá e depois não tem mais contato. Eu realmente mantenho até a próxima consulta, né, presencial ou online, e toda semana eu chamo de plantão de dúvidas. Ah, E legal. aí vou lá, acompanho, pergunto, né, se os pontos que a gente trabalhou, se estão melhorando, se sentiram, algum ponto positivo ou negativo para a gente trabalhar, e sempre orientando bem de perto. E desde que eu implementei isso, eu vi muita diferença, tanto nos resultados quanto a adesão, porque, às vezes, uma dificuldade que surgiu no caminho, se você não está perto, o paciente se perde. Então isso é muito importante também. Legal. Então, você hoje não trabalha com consulta individual, você trabalha com planos, né? É, Vamos colocar assim, acompanhamento. acompanhamento, e ela volta em 45 dias, o Até primeiro 60 retorno, no até máximo, eu 60 boto no sempre máximo. assim. Mas até lá, toda semana você manda uma mensagem, né? O plantão de dúvidas, que é como você chama, onde você ajuda, dá esse suporte direto aos pacientes. Isso. Legal. Hoje você está atendendo, você falou, né, em Caraí. Online você atende o Brasil e o mundo, né. E tem mais um lugar que você falou que E Vila atende? Isabel. Vila Isabel, que é São Gonçalo? Não, lá no Rio, Não? perto da UERJ. Não UERJ sei onde é. Maracanã. Tem Ah, Maracanã, tá. ali tem Legal. a Boulevard 28 de Setembro, né, que é bem Aham. famosa, e tem a Souza Franco, que é onde eu atendo. Perfeito, perfeito. Dentro da nutrição, Paula, a gente percebe que existem várias variáveis, né, que fazem toda a diferença na atuação do nutricionista e no resultado dos pacientes, né? A gente entende que a nutrição ela transforma e é por isso que nós estamos aqui, porque a gente sabe que é um conjunto de coisas, como você disse, é multifatorial, a gente não pode abrir mão disso. E hoje, quando você atende ali, você tem essa questão desse trabalho, né, que é mais mental, como que funciona essa sua questão desse acompanhamento? Você costuma direcionar os seus pacientes, porque como você disse, né, quando a gente fala de emagrecimento, a gente fala de vários fatores, e como que é a sua conduta em relação a exames, essas questões mais práticas mesmo do dia a dia, que eu acredito que seja dúvida de pacientes, né, e de muitos dos nossos espectadores que são até estudantes e profissionais, tipo, tá, e agora o que que eu faço, para onde eu vou, né, como que você desenhou a estrutura do seu atendimento? Então, eu acredito que hoje em dia seja bem completo, né. Tem a parte de exames, eu geralmente já aviso que faço, a avaliação, então se tiver já pode levar o exame, aí se faltar algum ponto que eu acho interessante, eu prescrevo ali, peço o exame Legal. e falo: "Ó, me envia antes mesmo de voltar para consulta", porque eu quero avaliar se a gente precisa suplementar algo, se precisa orientar, a ingestão melhor ali de algum alimento, algum grupo alimentar. Uhum. Então tem essa parte também. E você citou, né, a questão mental é muito importante, né, eu vejo o quanto o comportamento impacta ali na adesão ao plano alimentar, então tem um trabalho muito interessante com psicólogas, sempre tem contato ali, tem 2 que a gente sempre troca figurinhas, né, indica paciente, Legal. porque realmente, né, é algo que se a pessoa não tem um controle ali mental para isso, para seguir, para se desafiar, acaba dificultando muito, né, ainda mais momentos ali mais de depressão, ansiedade, isso impacta bastante também a forma de se alimentar. Então tem que ser um conjunto, né, um auxilia o outro. O nutriente vai auxiliar na melhora ali também dos sintomas e ao contrário também acaba impactando. Legal, muito importante, né, a gente ter essa percepção individualizada, né, eu falo muito sobre isso, acredito eu que se escuta muito falar sobre isso,
que cada indivíduo é um indivíduo, nada funciona para todos, porque nosso metabolismo é único, né. E aí quando a gente trabalha sobre uma estrutura de consulta, existem etapas, existem os processos para que exista, né, essa adesão do paciente em si. E eu te perguntei sobre a adesão do sono, porque particularmente eu acredito que seja um desafio para muitos, principalmente pela vida corrida, né. Hoje você tem uma faixa etária ali que você costuma atender mais, ou não? Você atende diversas faixa etárias? É diversos, tem um mais presente, né, que é a mulher 40 mais, que é quando Legal. começa a sentir as diferenças hormonais, aí vem os sintomas ali da pré-menopausa, irritabilidade, a insônia, e aí é quando eu chego trabalhando, né, nesses pontos Então também. hoje o 40 a mais é um público que te procura com mais frequência. Bastante, bastante É, também. falam muito sobre todas falam não, né, essa semana mesmo eu gravei, na semana passada, um podcast em que foi falado sobre essa questão da mudança hormonal, né. É algo que acontece a partir de 35, né, Sim, começa a apontar, é claro que tem as exceções, mas o global acaba sendo a partir de 35 algumas mudanças. Nessas mudanças, um dos sintomas é a insônia, né. Por que que isso acontece? Você consegue compartilhar com a gente o porquê que dentro de todo esse processo, né, de transformação hormonal da mulher, acaba acontecendo o resultado, né, fisiológico como a insônia em si. Você consegue dar uma luz para nós? Porque são coisas que a gente percebe, por exemplo, você falou da irritabilidade, né, eu já sou uma pessoa super agitada, então ser irritada para mim é muito comum, né. E aí eu fico pensando, quando chegar esses sintomas, eu não sei se eu vou saber, porque se eu ficar mais do que eu já sou, ferrou. Então, sim. são sutis, né, os sintomas, acredito eu, até que chegue de fato a menopausa, e aí você olha e fala: "Cara, não tem pra onde fugir, Uhum. né, não tem pra onde fugir, é o que eu tô vivendo". Mas como que funciona essa questão do qual que é a relação, né, dos hormônios e o sono, o que que acontece no nosso metabolismo, como que você passa isso para os pacientes? Porque, esse é um podcast que acaba sendo ouvido por vários tipos de pessoas, né. Então, ainda que você consiga trazer algo mais técnico, de forma mais simples, como que você explicaria pra gente o que essa forma, esse impacto hormonal, né, faz com que tenhamos o resultado da insônia aí? Sim. É, quando a mulher tá entrando nesse período, né, uma alteração ali de progesterona, enfim, dos hormônios envolvidos na saúde da mulher. Sim, E aí, muitas vezes, precisa fazer uma reposição de algum hormônio. Então, a gente trabalha muito com ginecologista, legal. endócrino, que avaliam mais essa questão, né, hormonal. E isso impacta, acaba alterando também o processo ali do sono. Né, acaba sendo um dos sintomas da insônia, essa alteração hormonal que acontece acaba impactando também na saúde do sono, e não só nisso, né, aí acaba também contribuindo para outros fatores, como fogaches, enfim, a irritabilidade vem muito relacionado também ao sono ruim, Uhum, então, é a própria alteração hormonal que tem nessa fase acaba impactando. entendi. Então, não tem como fugir, né, é algo que é fisiológico, É, e aí a gente que vai precisa acontecer. tratar, aí vai tratar outras partes. "Ah, tô nesse momento, então vou trabalhar minha alimentação, colocar uma alimentação rica em antioxidantes, né, em proteínas de qualidade", enfim, para poder trabalhar e melhorar, né, amenizar esse impacto, né, que Uhum, está acontecendo. perfeito, perfeito. Depois de todas essas estratégias que você usa, a pessoa não tem resultado, e aí? Pode acontecer. Como que você caminha com isso, né, porque eu sei que é algo que deve acontecer bastante, por mais que não seja comum, porque se a pessoa aderiu à prescrição, né, e à orientação, certamente ela vai ter algum tipo de mudança, seja só no sono, seja no fogacho, seja na irritabilidade, seja em medidas, né, então a gente sabe que são várias variáveis que mostram uma evolução, né, uma das coisas que eu hoje escuto muito, mas que antigamente não se ouvia falar muito, essa questão do perceba não só o peso, né, mas todo o resto que acompanha, Uhum. que às vezes você ainda não perdeu nenhuma caloria, nenhum quilo, mas você já dorme melhor, então já é uma Sim. evolução, já é o seu metabolismo se adaptando, as coisas estão acontecendo. Mas quando a pessoa chega para você e fala assim: "Paula, não adiantou, não resolveu", e você olha para ela e fala: "Eu acho que não, não foi mesmo". Qual que é a sua conduta, como que você se comporta nesses momentos, assim? O que que você costuma orientar, fazer para
tentar entender, né, o que de fato aconteceu, porque a gente sabe, volto a dizer, que para um paciente que segue as orientações, dificilmente não existe nenhum tipo de avanço, né, em relação a melhorias. Mas quando Sim. a paciente chega e fala isso para você: "Paula, não deu certo". É. Acontece, geralmente quando isso acontece, a pessoa já vem se culpando, já vem se entregando: "Ah, aconteceu isso, não consegui". E aí eu tento de tudo ao longo, da anamnese, né, ao longo da consulta, extrair algo positivo que ela fez. A paciente não comia nenhuma verdura, aí ela citou que comeu, né, passou a comer. Então pequenos para o final, quando ela acaba de falar, né, de se culpar, né, o momento que ela acaba se sentindo muito culpada por não ter resultado, eu trago o lado positivo, trago, ó, teve avanço sim nisso, e aí tento trazer um lado muito mais motivacional para continuar e melhorar os pontos que ela não conseguiu trabalhar. Ó, aí eu deixo claro, ó, faltou isso, faltou fazer tal coisa, Aham. para que ela tenha, né, avanço, mas é tentar sempre trazer também o positivo no meio do caos ali, né, que a É o paciente que eu está sentindo. disse, né, eu não acredito que ninguém faça nada. Eu acho que alguma É, coisa a alguma pessoa coisa faz, porque tem. ela foi até consulta por algum motivo. Sim, Mas eu sei também que é muito comum essa questão da falta do resultado visível, e aí as pessoas ficam meio perdidas, né. sim. E essa estratégia que você falou, eu achei bem legal, assim, tentar mostrar para ela o que ela fez de positivo, que já são Falar que não é só mudanças. balança, né, que é sono que eu falo, como: "Ah, meu intestino melhorou, tô bebendo mais água, passei a fazer uma atividade física", muitas não praticam, né, e Sim. aí passaram a fazer. Então são grandes avanços, fora que eu também falo muito sobre a questão da balança, né. Ó, não foca só nisso, vê também roupa, se você tá vestindo melhor, fotos, às vezes a composição muda, a pessoa tá ganhando massa muscular também, Aham. então um processo, né, que precisa ser avaliado como um todo, Sim, né. sim. E nós temos essa mania, né, eu falo muito isso, e eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas uma vez meu filho chegou, né, bem revoltado, assim, e falando que não sei o que deu errado, que não sei o que, não sei o que lá, eu parei, eu ouvi, no final eu parei, olhei para ele e falei assim: "Filho, vamos lá, tudo deu errado no seu dia?" Ele: "Tudo deu errado." Falei: "Meu Deus, vamos tá, beleza, já te entendi. Agora me explica uma coisa, por que que existe o jogo dos 7 erros e não dos 7 acertos? Se seria a mesma brincadeira." É verdade. Aí ele olhou pra mim e falou assim: "Ah, sei lá." Falei: "Tá vendo? Hoje a gente evidencia muito mais o que tá errado, né, nós somos treinados e É, ensinados desde pequena a procurar os erros, sim, e não verdade. os acertos. Então quando você ouve uma pessoa que fala: "Ai, não consegui, não deu certo", e você olha pra ela e fala: "Beleza, não, eu entendi a sua percepção, agora me Uhum, conta o que você fez." E aí você olha e fala: "Pô, você tomou água, coisa que você não fazia. Você tomou chá, coisa que você não fazia." Então são adaptações na visão das pessoas, né, sim, e a gente sabe que a visão é o que muda tudo, né, a forma como você se enxerga é o resultado que você vai ter. E aí meu filho ficou pensando nisso, ele: "É, mamãe, então acho que meu dia não foi tão ruim." Então são cuidados que a sim, nutrição, né, nos ensina e que eu acho fantástico, né, você me conhece um pouco mais, você sabe o quanto eu sou apaixonado pela nutrição, porque é uma forma da gente entender que existe evolução em cada passo, né, que não é só o resultado final da balança que vale, mas todos os avanços que a gente faz, isso é incrível. E tudo isso que você faz hoje, né, se você pudesse descrever da onde você aprendeu, como que você conseguiu chegar nesse nível que eu percebo hoje de maturidade, né, de segurança, de: "Olha, é isso, vamos por aqui, vamos por ali." São 3, quase 4 anos aí atendendo, né, eu sei que a jornada contou muito, mas o que que você acha que foi mais crucial para Paula, como nutricionista, se sentir e hoje se tornar aí uma pessoa madura e uma pessoa com segurança na nutrição? Acredito que minha própria jornada sendo uma mulher que passou por esse processo de emagrecimento, né, Aham. de altos e baixos, de já ter tentado por conta própria, se frustrado, ter tido acompanhamento nutricional. Então, acho que por eu me identificar tanto com essa persona, eu consigo me colocar muito no lugar, né, de acolhimento também. E aí eu busco, né, profissionalmente me especializar e, estudar para poder acolher da melhor forma também. Então foi onde eu consegui alcançar esse atendimento dessa forma. Então, quando eu peço também feedback de pacientes ou elas dão por conta própria, é algo que elas falam muito, né, espontaneamente. Eu fui muito bem ouvida, me senti muito bem acolhida e eu fico muito feliz que eu falei: "Nossa, cumpri meu papel", né, de ter ali um papel de escuta e de orientação também, mas de saber acolher bem essa pessoa, né. Que legal, que legal. É muito, tem 1 milhão de coisas que a gente pode falar, né, eu acredito que quando se trata de um processo de emagrecimento e no seu na sua
né, no seu nicho que é feminino, como você deixou claro, então meu foco hoje é emagrecimento feminino, então é muito complexo, né, são vários assuntos que a gente poderia trabalhar, hoje em específico a gente escolheu o sono, né, você escolheu o sono porque eu acredito que seja algo que você esteja percebendo muito impacto no seu Muito. consultório, né, de pessoas que não têm essa higiene, até porque não é ensinado, não é falado, e quando é falado é meio místico, assim, né. Eu fico esses dias, eu pus uma música para escutar, né, uma música, é uma coisa simples, Sim, né, uma luz apagada eu ia dormir tranquilamente ali por horas, mas são coisas que passam despercebido, na rotina principalmente, né, você que atende mulheres 40 a mais, muitas delas devem ter família, trabalho, marido, filhos. né, e aí como é que faz essa questão da adaptação dessa jornada, né, quando você pega, né, uma pessoa aí, vamos colocar que a grande maioria seja, né, mulheres 40 a mais que hoje são casadas, ou são mães, né, solteiras, como que você costuma orientá-las nesse quesito em relação à adaptação de tudo aquilo que você vai planejar? Porque a rotina é É. intensa. 24 horas para cuidar de filho, trabalhar, arrumar a casa, fazer comida, fazer atividade física, e Uhum. aí? Qual é a orientação da Paula como nutri para esses pacientes que têm uma rotina, né, pesada, vamos colocar assim? É, grande parte chega falando: "Não tenho tempo". Eu acho que tô tentando lembrar de alguém que falou: "Nossa, meu tempo é tranquilo", acho que não tive até agora, né. Mulher acaba pegando muitas funções, né. E então algo que eu falo é: você quer passar por esse processo, precisa passar por esse processo, então vai ter algo que você vai precisar fazer também, que é a organização. Tirar algumas horinhas ali da sua semana, pelo menos 2 horinhas para deixar umas refeições preparadas, para que você já chegue ali do seu trabalho e já tenha algo pronto e você não tenha que pensar com fome, que isso sabota muito a dieta, ainda mais no pico do estresse, você vai querer algo prazeroso, então você não vai pensar em fazer uma salada. Então você já Nunca. tendo ali, você vai pensar numa pizza, né, aí a pizza. Lógico, a pizza, o Então brigadeiro, qualquer coisa que brigadeiro, não seja chocolate. salada. Então, deixar já pronto, isso é muito importante para que realmente consiga cumprir, né, minhas orientações. E eu falo, é tentar fazer o máximo que você conseguir, nem é assim, muito difícil você conseguir seguir um plano 100%, mas o possível que você conseguir já vai ajudar. Então, a questão do sono, né, são um conjunto de fatores. "Ah, mas eu tenho filho que não dorme nesse horário". Faz o que você pode, você já pode incluir o chá, já vai ajudar. Ah, já pode evitar o celular perto do horário de dormir? Já coloca isso, né, às vezes não vai conseguir tudo, mas pelo menos algumas orientações, e aí nisso já consegue ver resultados, né. Legal, muito bom, muito bom. São infinitas possibilidades, né, eu acho que essa é a É. mágica de tudo. Eu fico muito feliz em poder fazer aí ter esse bate-papo, né, com uma pessoa que viveu, vive e hoje transforma vidas. Tenho certeza que é o início de uma grande jornada que você está construindo, né. Você falou, quando a gente estava conversando aqui antes de começar, sobre você dar aulas, né, sobre você fazer algumas palestras. Como que funciona essa sua esse seu adendo aí profissional, né? É, o primeiro convite acho que foi bem já no primeiro ano que eu me formei, então sempre fui uma pessoa que me jogo nas oportunidades, né, que aparecem. E aí já palestrei em, clínica de fisioterapia, atualmente no Cafro eu recebo alguns convites, né, para palestrar para os funcionários, então foi onde eu tive o maior público ali, acho que mais de 40 pessoas, então já foi, né, uma Legal. experiência bem interessante também. E aí sempre trazendo a questão da alimentação saudável, né, nos diversos temas, de acordo com o espaço que eu também tô palestrando, né. Legal, muito bom, muito bom. Fico feliz em saber que você está se posicionando, né, e levando a informação. Eu acredito que é isso, acho que a gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre o emagrecimento. Fazer aí uma série de episódios onde a gente vai trabalhar o Sim. foco do emagrecimento feminino, mas é muito gratificante, né, para a Whey ter parceiras, né, que eu não falei sobre isso no começo, mas ela não é só a nutricionista Paula Leal, mas ela é uma parceira Whey e nós somos muito gratos aí, muito felizes, honrados em termos dentro, né, do nosso time de parceiros uma pessoa como você, que é comprometida com a ciência, que é comprometida com o resultado e que é apaixonada, né, porque Uhum. isso é nítido quando a gente conversa, o brilho nos olhos, a gente percebe aquilo que a pessoa de fato gosta, aquilo que a pessoa faz porque às vezes, né, faz parte ali da jornada, mas você não, você é uma pessoa que a gente percebe que de fato é apaixonado pelo que faz,
Nós somos muito, muito felizes. Obrigado mais uma vez por ter Eu que aceitado esse agradeço. convite. Espero que tenha sido esclarecedor para você que está ouvindo, né? Eu vou deixar a Paula. Na verdade, vou fazer um desafio para Paula Vamos neste ver. momento. Ela falou que se joga. Eu adoro gente que fala isso. Se você pudesse hoje, se você pudesse não, né? Se você pudesse, deixar um recado para as pessoas que vão assistir esse podcast, né? Porque você pode ter certeza, seus familiares vão assistir, seus Com amigos vão certeza. assistir e pessoas que não te conhecem vão assistir. Qual seria o recado que a Paula hoje, profissional, mulher, né, empreendedora, porque a nutrição é um estilo é uma profissão empreendedora, né? Qual é o recado que você poderia deixar para eles hoje? Que é possível emagrecer de forma leve, saudável, né, sem grandes restrições. A gente pode tornar algo prazeroso também, né? Então, quando você, nutricionista, for atender, tenta olhar com um lado mais humanizado, olhar a paciente ou o paciente como um todo também, que é super importante para conseguir ter esses resultados. Maravilha, maravilha. Paula, mais uma vez, obrigada por ter aceitado o nosso convite, obrigado por ter Que compartilhado seu agradeço. conhecimento. Sinta-se aí mais que abraçada pela família Whey Suplementos. E agora Obrigada. pode se despedir do pessoal, depois eu fecho. Tchau, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui acompanhando com a gente. Pessoal, muito que foi um tempo precioso para vocês, assim como foi para a gente aqui. Fique ligado nos próximos episódios e esse daqui, por favor, comenta, compartilha muito Isso aí. e vamos levar a informação ao maior número de pessoas possíveis. Um beijo e até o próximo episódio.